Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 7 da nossa revista Betel Dominical e hoje iremos estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre a vida do profeta Miqueias. Miqueias que está inserido ali entre os 12 profetas, conhecido como os profetas menores. E eu já falei isso na lição passada. A ideia de dar-se o título de profetas menores é apenas pelo seu conteúdo literário. Não tem nada a ver com os seus feitos, com a mensagem. É apenas o conteúdo literário. Então você que não possui a revista da Escola Bíblica Dominical, abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. E eu quero até encorajá-lo a ler este livro. O profeta Miqueias é contemporâneo do profeta Isaías. Os dois estavam ali na mesma época e aproximadamente entre 600 e 700 anos antes de Cristo, antes do Senhor Jesus vir aqui na Terra. E é um livro histórico e existem muitas lições, inclusive fatos que aconteceram há 700 anos antes do Senhor Jesus vir aqui na Terra. Nós infelizmente vemos esses feitos acontecendo no dia de hoje. Então, vamos aprender um pouquinho mais na palavra do Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto áureo. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esta foi uma súplica do profeta Miqueias. E a ideia de espera, meus irmãos, nós vemos que já desde a antiguidade, aqueles que se relacionavam com Deus, Deus os ensinava a esperar. A ideia da espera, o conceito da espera faz parte da didática de ensino do nosso Deus. Deus nos ensina através da espera. Então perceba que não é apenas aquele que... os grandes homens da Bíblia. Eu ia falar aqui sobre posição, mas não vou entrar nesse quesito. Mas nós vemos grandes homens da Bíblia falando sobre espera. Davi falou sobre espera lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Agora nós vemos Miqueias falando sobre espera. Percebe que independente do nível de relacionamento ou de intimidade que você tem com Deus, Deus nos ensina a esperar. Meu irmão, tanto aquele que ouve a voz de Deus intimamente e nitidamente, também é necessário esperar. Não pense você que talvez pelo fato de você se relacionar, ter um relacionamento mais próximo de Deus e ter essa dádiva, ter esse privilégio de se relacionar com Deus, e aí eu vou falar sobre isso no conceito do profeta, que esse relacionamento íntimo talvez vai fazer as coisas serem mais rápidas na sua vida. Ou Deus irá apressar em entregar algo a você pelo fato de você ter esse relacionamento mais íntimo. Meus irmãos, isso é um privilégio. Nós ouvirmos a voz de Deus, nós entendermos o que Deus tem para esse tempo é um privilégio. E a ideia da espera está para todos. Então, se por um acaso Deus tem feito você esperar em uma determinada área, meu irmão, como Paulo diz, glorie-se nisso. Agradeça a Deus porque isso é um privilégio e faz parte da didática do nosso Pai. Fazer-nos aprender algo com a espera. Verdade aplicada. Somos chamados a cumprir a missão de anunciar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, com amor e fidelidade. Bom, a ideia do profeta, quando nós vemos o nome profeta, a palavra profeta, e ouvimos algumas pessoas se autodenominarem profeta, e é bonito, é honroso, é gratificante você ter
o reconhecimento sobre a sua vida desse chamado. Mas vamos ver um pouquinho sobre a questão do profeta. Profeta é aquele que leva uma mensagem, é aquele que transmite uma palavra, é aquele que traz uma posição ao qual Deus tem sobre um determinado assunto ou situação às pessoas. No Antigo Testamento nós vemos que os profetas geralmente eles eram Deus dava uma palavra, ou era direcionada aos reis ou era direcionado aos povos. O profeta era aquele que tinha a direção de Deus, a ordenância, o que era para se cumprir. E o fato interessante é que um profeta, ele é aquele que ouve a voz de Deus. Ele ouve o que mais ninguém ouve. Ele recebe uma instrução que mais ninguém recebe. E cabe a ele transmitir essa instrução, transmitir essa mensagem, transmitir esta ordenança. E quase sempre, meu irmão, esta ordenança vem de confronto. Quase sempre um profeta ele era enviado ou para repreender ou para exortar. Ou para dizer, o caminho está errado. Tem que voltar, tem que se converter, tem que haver um arrependimento. Então, não é fácil ser profeta. Não é fácil ter esse título. Que geralmente quando as coisas estão caminhando no rumo certo ali aos olhos de Deus, ao qual Deus se agrada com a direção, Deus até envia palavras, profecias de bênção. Agora, quando sai da direção, sai da vontade, parece que desvirtua do que é para ser feito, Deus envia alguém para ir ao oposto daquilo que está sendo conduzido. Então imagine, meus irmãos, esta é a situação, é o cerne de um profeta. É ir na contramão. É mostrar a direção quando todos estão indo na contramão. É fazer exatamente, ou dizer, ou agir exatamente ao contrário do que todos estão fazendo ou agindo. Vamos lá. Então, o profeta Miqueias, ele profetizou ali enquanto estava no Reino Norte. Lembra da divisão de Jeroboão, quando dividiu o reino, que ficou Reino Norte, que era Israel e a capital em Samaria, e o Reino do Sul, que era a capital em Jerusalém e no Reino de Judá. Então, o profeta Miqueias, nesse período, o povo de Israel estava praticando aquilo que não agradava a Deus. E nós vamos aprender um pouquinho na lição aqui e vamos ver alguns feitos que se praticavam naquela época que infelizmente nós vemos em alguns lugares sendo realizados hoje. Mas não estamos aqui para isso. A ideia não é apontar erro, a ideia não é apontar falhas, a ideia é mostrar a direção, mostrar o caminho. Geralmente o profeta chegava e falava, você está errando nisso, então se converte exatamente nisso para que possa prosperar os seus caminhos, ou o seu caminho. Tópico número 1, o cenário da mensagem do profeta Miqueias. A opressão do povo assírio foi usada como instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel. Desta forma, as palavras proféticas de Miqueias ecoaram antes, durante e um pouco após o ataque da Síria. O primeiro versículo do livro de Miqueias citou o leitor sobre a periodicidade de seu ministério, que foi durante os reinados de Joatão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, o que acontecia? O povo de Israel, meus irmãos, a idolatria tinha aumentado nesse período, no período desses dois grandes reis, que foi Joatão, Acás e Ezequias. O que acontecia? Os sacerdotes estavam profetizando, ou dirigindo, ou anunciando, ou pregando a palavra através de riquezas pessoais. Esse era o pecado que estava ali inserido naquele momento. Além do pecado da idolatria,
que era a adoração a outros ídolos. E quando nós falamos de ídolos, nós não falamos apenas de outros deuses, mas existem homens que se colocam em posição de ídolos. Muito cuidado, meu irmão, para que não venha se tornar a sua admiração a uma pessoa não venha se tornar idolatria. É uma linha muito tênue entre você admirar a pessoa, você gostar, respeitar, admirar, e essa admiração se tornar uma idolatria. Muito cuidado, meu irmão. Principalmente quando essa idolatria ela anda próximo com a adoração. A adoração, meu irmão, é somente a Deus. Nós só temos que adorar a Deus. O único que é digno de toda a adoração é só o Senhor Jesus. Muito cuidado em querer se vestir, em querer se falar, em querer andar, em querer se portar, achando que você vai estar agradando a Deus quando você, na verdade, está praticando a idolatria. Muito cuidado, meu irmão. É uma admiração, você admira. É plausível você admirar uma pessoa. Mas cuidado para que a sua admiração não se torne uma idolatria. Porque isso é o que estava acontecendo naqueles dias. Vamos lá, tópico número 2. A ganância é a insensibilidade. A cobiça pelas propriedades alheias predominava entre aqueles mais abastados. Os governantes e os líderes religiosos, uma vez que a riqueza era avaliada pela quantidade de terra que se possuía, para que tal objetivo fosse alcançado, não se importavam em oprimir e defraudar os seus compatriotas. A liderança geral aceitava suborno. Os líderes aceitavam subornos para deferir uma sentença sobre uma determinada atitude ou uma determinada situação. A justiça já não era mais praticada. Aquele que tinha um poder social maior, aquele que tinha condições, conseguia atrair para si resultados melhores. Ou seja, totalmente fora daquilo que Deus tinha dito, aquilo que Deus tinha mostrado, os ensinamentos de Deus para o seu povo. Olha no tópico número 2, a verdadeira religião. O próprio profeta deu a receita do que seria a verdadeira religião diante de Deus. Agradar-se o Senhor de milhares de carneiros, ele fazendo uma pergunta. De 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Infelizmente, os sacerdotes daquela época haviam ensinado que quando você tinha posse, você ofertando, a sua oferta cobria o seu pecado. Se você tinha condições financeiras, você ofertava de acordo com o que agradava os sacerdotes. Aquela oferta tinha a capacidade de te colocar em lugares altos, em posições relevantes diante da sociedade e até encobrir o pecado. Então o profeta Miqueias vem combatendo esses líderes, combatendo essas práticas. E aqui, entenda, no mesmo tempo que o profeta Miqueias, direcionado por Deus, ele vinha para trazer uma palavra de repreensão, também ele vinha com uma palavra de paz, uma palavra de exortação, exortando o povo, mas também trazendo um bálsamo de esperança para aqueles que andavam em retidão com Deus. Tópico número 3, Miqueias para hoje. Apesar de Miqueias ter anunciado o iminente juízo de Deus, também profetizou esperança
e restauração mediante o arrependimento e a misericórdia de Deus. O profeta, em meio ao caos em que se encontrava, profere palavras de esperança em meio à aflição. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não era apenas palavras de acusação. E geralmente, meus irmãos, quando Deus vai corrigir, Deus não vem para apontar o erro ou acusar. O inimigo, meu irmão, que é o nosso acusador. Ele que é o acusador das nossas almas, é ele que fica apontando os pecados, é ele que fica mostrando aquilo que foi feito. Enquanto, na verdade, Deus está em busca de um verdadeiro arrependimento. Ou seja, nada está acabado. Sempre há uma esperança para aqueles que estão firmados em Jesus. Para aqueles que estão na rocha eterna que é Cristo. Todas as situações, enquanto estiver aqui, meu irmão, vivendo, há uma esperança. Não está acabado, não está destruído, ainda não está perdido. Há uma esperança. E o Deus que nós servimos é o Deus de esperança, é o Deus de misericórdia, é um Deus misericordioso. Embora o povo estava na prática do mal, os sacerdotes na prática do mal, os líderes na prática do mal, deixando a ganância, o amor aos bens, o amor ao dinheiro, o amor às terras, falarem mais alto do que a justiça divina, Deus olha essa situação e envia o seu profeta para contradizer, para ir de encontro a essas práticas e dizer: se arrependam, porque ainda há tempo. Se arrependa, porque ainda há esperança. E esse é o Deus que nós servimos. O Deus da esperança. O Deus do novo. O Deus da oportunidade. Não está perdido, meu irmão. Ainda não acabou. Mas renove as suas forças em Cristo. Renove a esperança no Senhor Jesus. Porque é Ele quem nos fortalece. E o tópico 3.3, a esperança na misericórdia do Senhor. Miqueias apontou os pecados de Israel e Judá como sendo a idolatria, a exploração dos mais pobres, é a falsa religiosidade. Eles sofreriam o julgamento de Deus e o cativeiro seria o seu destino. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul experimentaram o cativeiro. O reino do norte foi destruído, mas Judá, reino do sul, não foi exterminado. A nação não seria exterminada totalmente. Assim como o profeta denunciou o pecado, ele também anuncia a misericórdia de Deus àqueles que o buscam com o coração arrependido. Meu irmão, Deus enviou os assírios, na época o rei Senaqueribe, para proferir um juízo sobre o reino do norte e o reino do sul, sobre o povo, porque eles estavam na prática do erro, na prática do pecado. Meu irmão, a mensagem do profeta Miqueias, o cerne é: se arrependa, se converta, ainda há esperança. E eu termino esta pré-aula dizendo: ainda há esperança, não está perdido. De repente, os assírios ainda não chegou na sua vida. E entenda, os assírios foi enviado pelo próprio Senhor para corrigir o seu povo. Não espere a correção de Deus chegar na sua vida. Não espere a correção, meu irmão, chegar para que você venha se arrepender. Mas busque o arrependimento hoje. Porque a misericórdia e a esperança do nosso Deus está sobre a nossa vida. Conclusão: a mensagem de Miqueias ensina o segredo para aqueles que desejam permanecer firmes, apesar da circunstância. O segredo é manter os olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família. E não se esqueça,
ainda há esperança. Deus te abençoe e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus.